Olá, quarto ano. Hoje, dia 29 de abril, estamos aqui para a nossa aula de História. Então, vocês vão precisar do livrinho, certo? E nós vamos hoje falar sobre, querendo ou não, é algo que nos afeta, certo? Na semana passada, dia 22, nós falamos sobre algumas datas comemorativas, né, do nosso país, agora em abril. Dia 18, nós tivemos o Dia do Livro. Dia 19 tivemos o Dia do Índio, 21, Dia de Tiradentes, dia 22, chegada dos portugueses ao Brasil. E a gente antes, né, numas aulas antes, a gente tinha estudado sobre algumas descobertas de seres humanos. E nós vimos, né, que as pessoas, antigamente, os seres humanos, eles eram nômades. Então, o que são pessoas nômades? Quem eram esses nômades? Eram pessoas que saíam de um local para o outro, né, para poder ter um meio, era uma forma, querendo ou não, de sobrevivência, né? Por exemplo, as pessoas, elas procuravam, né, muito locais que tivessem área para plantar, onde elas pudessem caçar, onde tivesse um rio próximo. E isso aí, quando se esgotavam todos esses recursos, então elas saíam e iam em busca de outros lugares, né, para que tivessem recursos para que elas pudessem sobreviver. Então, a gente viu que uma das grandes descobertas da humanidade foi a agricultura. Né? Segundo alguns historiadores, é a maior invenção da humanidade. Porque as pessoas perceberam que se elas sempre implantassem, elas não ficariam com fome. Então, por isso que esses nômades, eles viviam saindo também de um local para outro, para poder achar uma terra fértil, que a gente sabe, né, que a plantação, ela só brota se o terreno for bom. Então, tudo isso aí, né, tinha essa parte também. Hoje em dia, nós temos muitos locais que não tem mais terra fértil, né, por conta da poluição. Então, o que era que acontecia antigamente? Essas pessoas saíam, né, essas pessoas saíam desse local. Então, depois, elas não tinham moradias fixas, né? Depois, as pessoas passaram a ter o processo de sedentarização, que é o que a gente chama, né, dos sedentários. As pessoas passaram a ter as suas moradias fixas, então eles construíam umas espécies de cabanas. Quando eles começaram a descobrir que eles poderiam fazer as casas com materiais mais resistentes, eles passaram a usar adobe e passaram a usar pedras para as suas construções, né? Porque antes eles só utilizavam madeiras, palhas para construir essas cabanas, e essas cabanas elas tinham uma duração limitada. Então depois eles começaram a perceber que existiam materiais mais resistentes, certo? E nós hoje vamos falar sobre as transformações ocorridas na cidade. A gente vai ver que essas transformações, essas mudanças, não foram rápidas, não. Isso tem a ver com a história, certo? Por exemplo, aqui em Olinda, vamos falar daqui da nossa cidade, né? Pertinho da gente, né? Aqui em Olinda, se a gente for olhar aquela parte histórica, a gente vai ver como as ruas são estreitas, como aqueles prédios antigos, né, tem uma certa história neles também. Mas tem outras áreas da cidade de Olinda que, se você for observar, foram, né, e vem mudando sempre. Por quê? A sociedade, ela também vai mudando. Então, ela vai descobrindo coisas novas e, assim, vai tendo essa mudança tão radical, certo? Para vocês terem ideia, num certo período em nosso país, as pessoas viviam mais no campo.
que é o quê? A zona rural, né? Tem os benefícios da pessoa viver na zona rural, né? Viver no campo. Quais são esses benefícios? A poluição lá é bem menor do que aqui na cidade. O modo de vida, né? As pessoas dormem mais cedo, acordam mais cedo. Elas não consomem a quantidade de produtos industrializados que nós consumimos. Então, se a gente for observar, lá é um ambiente mais calmo, não tem o barulho que nós temos aqui na cidade. Aqui é barulho de tudo, né? É carro do ovo passando, né? Os carros de som, buzina, né? O trânsito é uma vida muito agitada, certo? E no campo, a gente não encontra essas coisas. Então, o modo de vida lá, o estresse é menor do que aqui na cidade. E a gente tá vendo aqui, ó, algumas mudanças que ocorrem nos locais, certo? Então, as pessoas elas vão modificando esses locais de acordo com a sua necessidade. O problema é que muitas vezes essas pessoas elas não pensam no meio ambiente, né? E aqui a gente tem um gráfico que mostra para a gente como muitas pessoas saíram, né, do campo e vieram para a cidade. As pessoas vêm para cá, para a cidade, por quê? Mesmo a gente sabendo que a saúde pública no Brasil é caótica, aqui na cidade nós temos hospitais ainda mais desenvolvidos, se a gente for comparar com os hospitais da área rural. As pessoas para estudar, para trabalhar, aqui na cidade há mais oportunidades do que na área rural, né? Inclusive tem locais que só tem uma escola e as pessoas precisam andar quilômetros para se elas quisessem realmente estudar, se elas quiserem, né, realmente estudar. Então é bem complicada essa situação, né? Então, muitas pessoas começaram a sair do campo para ir para a cidade, que é o que a gente chama de êxodo rural. Se você for, por exemplo, para São Paulo, lá em São Paulo tem muitas pessoas que saíram do campo, principalmente daqui, né, da área rural do Nordeste, para tentar uma vida melhor em São Paulo. O problema é que nem sempre eles conseguem aquilo que eles queriam, né? Então, esse gráfico está mostrando aqui, ó, taxa de urbanização brasileira. Quando a gente fala em urbanização, é o quê? A população, né, que fica na área urbana. Então, vamos ver aqui. A parte azul representa a população urbana e essa outra parte representa a rural. Em 1940, ó, a maioria das pessoas viviam no campo, ó, 69%. Em 1950 já começou a cair, ó, 64%. 1960, 55%. 1970, ó, mais da metade das pessoas, já mais de 1970, quase metade das pessoas estavam já na área urbana. 1980, ó, mais da metade já estava, né, nas cidades. 1991, 74%, 2000, 81% e 2010, 84%. Né? Então, a gente tem aí, né, a maioria das pessoas atualmente vivem na área urbana, né? Elas saem das cidades. E uma coisa muito interessante de se falar é que, antigamente, quando surgiram as primeiras cidades, as pessoas procuravam morar próxima aos rios. Por quê? As pessoas não tinham abastecimento de água. Hoje em dia, a gente não precisa mais morar perto de um rio para poder ter água, né? Então, as pessoas elas faziam as suas moradias próximas dos rios para que pudessem ter água. Mas aí tem uma coisa interessante também de se falar. Hoje em dia, a gente de vez em quando ainda escuta, né? Alguém dizer assim, olha, fulano tá doente por conta da água que chega na casa dele. Mas, antigamente, as pessoas que moravam perto desses rios, era água que elas tinham para tudo. Elas bebiam essa água,
elas utilizavam em todas as atividades. Então, o surto de doenças por conta da água que tivesse contaminada era muito alto, certo? Então, elas tinham, né? A gente sabe que a água é essencial para a nossa sobrevivência, então elas procuravam isso, certo? E vocês têm, lá no finalzinho da página 33, tem assim: entretanto, foram descobertos vestígios arqueológicos de outras cidades humanas na pré-história, como Lepensk, Vir, na Sérvia, datados de 8.000, né? De 8,5 mil anos antes de Cristo, além de cidades na China e Índias antigas, né? Por quê? Aí está falando no livro de vocês que acreditou-se que a região da Mesopotâmia abrigava as primeiras cidades humanas, como Ur, Nippur, Lagash e Uruk, há cerca de 10 mil anos antes de Cristo, né, que é a linguagem que a história utiliza. Então, aqui a gente tem a imagem ó, das primeiras cidades. Ó. Aqui, atualmente, são algumas ruínas, né, de algumas moradias, mas pode ver que aqui próximo tem que ter, as pessoas ficavam nesse rio, né? Ficavam aí pertinho do rio. Tem cidades que são históricas, né, que conservam tudo. Por exemplo, aqui em Olinda, a nossa cidade é uma das cidades mais antigas do Brasil, mas a gente vê esses prédios antigos, mas isso aí serve de estudo para os historiadores, né? Para eles poderem saber várias coisas a respeito da nossa cidade. Então, nada disso pode ser modificado. Né? Olinda é uma cidade bem antiga também. E outra coisa que impactou muito a vida das pessoas, vocês encontram na página 34, foi a Revolução Industrial, do século XVIII. Essa Revolução Industrial foi o quê? Vou explicar de uma forma mais simples para vocês. Antigamente, todos os produtos eram manufaturados. O que são produtos manufaturados? Feitos com as mãos. Tudo as pessoas faziam com as mãos. Vou dar um exemplo: plantar. Hoje em dia, para uma pessoa que tem uma propriedade, plantar, se ela tiver, né, as máquinas, tudo, é bem mais rápido. Mas antigamente as pessoas tinham que ir de local em local, cavar, colocar a semente ou a muda da planta, aguar. Então imagine como isso não demorava. E as máquinas, elas vieram, né, para acelerar esse trabalho. Então a produção começou a aumentar, né? Só que teve o lado ruim disso, porque muitas pessoas perderam seus empregos. Muitas pessoas não estavam preparadas para trabalhar com máquinas, né? Então, as máquinas, elas substituíram muitos trabalhadores, certo? Então, assim, teve o lado bom, porque acelerou a produção, mas teve o lado ruim, porque muitas pessoas perderam seus empregos, certo? Por exemplo, atualmente, a gente faz coisas com a tecnologia que eu acho assim, na minha infância mesmo, eu nunca imaginava que a gente fosse chegar no nível tecnológico que a gente está agora. Nem na minha adolescência, não, há 10 anos, eu acho, eu não imaginava, né, que estaria tudo como está agora. Né? Hoje em dia, as pessoas, elas querem fazer uma transferência, elas querem fazer algum depósito, uma conta, qualquer coisa, elas não precisam mais fazer o que elas faziam antigamente, não. Por quê? Antigamente, se as pessoas tivessem um boleto para pagar, elas tinham que ir no banco. Quando chegava o dia delas receberem dinheiro, tinha uma pessoa que pagava, né, que era o chamado do caixa, que era o caixa. Então, essa pessoa pagava. Hoje em dia, tem os caixas eletrônicos, né? A gente chega lá, bota o cartão, o dinheiro sai, e não tem ninguém ali, né? Aquilo ali é apenas uma máquina. Outra coisa, antigamente, as pessoas também
para poder fazer uma transferência para a conta de outra pessoa era a coisa mais complicada, uma das coisas mais complicadas que tinha. Hoje em dia é uma coisa muito fácil. Você pega o celular, se você tiver o aplicativo, e você vai lá mexendo e você consegue fazer uma transferência, você paga até um boleto, né, pela internet também. Então, assim, a tecnologia, ela avançou muito. E principalmente agora, né? Porque muitas pessoas, por conta da pandemia, estão fazendo home office, né, estão trabalhando em casa, vocês estão estudando, né, de forma remota. Então, assim, tudo hoje em dia, querendo ou não, envolve a tecnologia. Antigamente, pelo menos vou falar pela minha época, tá? Eu precisava fazer um trabalho da escola, eu tinha que ir para a biblioteca, tinha que passar horas olhando se os livros tinham aquele assunto, né, que eu tinha que fazer o trabalho. Hoje em dia, você tem uma pesquisa, você vai lá no Google, digita o assunto e vai aparecer muitas coisas sobre esse assunto. Né? Vai aparecer até o que você não quer também, o que você não vai precisar. Mas vai aparecer. Né? Hoje em dia a gente descobre muitas coisas que antes a gente levava horas. Né? Por exemplo, antigamente tinha um jornal escrito. Então, se a gente quisesse saber alguma notícia, a gente tinha que ir de manhã cedo, e detalhe, viu? Tinha que ir cedo, porque tinha um certo horário que o jornal acabava. Então, você tinha que ir lá comprar o jornal. Tinha muitas pessoas que tinham até assinatura de jornais, né? Então, as pessoas liam esse jornal para poder ficar informadas. Hoje em dia, o que acontece não é coisa de segundos na internet, você já sabe, né? Se algum famoso morreu, se vai ter algum, tudo que acontece, você recebe logo, né, primeira mão, né? Você tá ali sabendo já. Então, quando você acha que, eita, olha, aconteceu isso, você vai contar para outra pessoa, eu já vi. Então, quando você acha que é novidade, não é mais, né? Tudo por conta da tecnologia. Então, aqui nós estamos vendo, né, como eram as primeiras máquinas, né? Aqui, ó, outra coisa importante de se falar, a Revolução Industrial trouxe um problema chamado poluição, né? Porque as pessoas, quando elas faziam as coisas com as mãos, não existia fumaça. Mas as indústrias, né, elas aquecem, né, tem o preparo lá dos seus produtos, então liberam muita fumaça para o meio ambiente, certo? Evolução dos meios de comunicação. Minha gente, se a gente for olhar antigamente, como era o telefone, quem tinha um telefone antigamente era considerado rico, viu? Era a pessoa chique, era a pessoa da alta sociedade, porque um telefone era caríssimo e era um artigo de luxo, né? E hoje em dia todas as pessoas têm telefone. Inclusive o telefone, ele hoje em dia não serve apenas para você falar, você ligar para uma pessoa, não. Você pode se comunicar com quem está muito distante em tempo real. Você faz uma chamada de vídeo e você está vendo a pessoa naquele momento, né, de onde ela está. E antigamente as pessoas usavam muito cartas, né? Então as pessoas, por exemplo, se você tivesse uma novidade para contar a alguém, você escrevesse uma carta, não tinha mais nem graça quando chegava para essa pessoa, né? Então, com a tecnologia, as pessoas começaram mandando e-mails para as outras. Hoje em dia tem o WhatsApp, né? Tem as redes sociais que a gente pode se comunicar com quem está bem distante da gente, né? Então, teve essa evolução. E aqui, ó, arte rupestre. Era o meio de comunicação, né, que os pré-históricos tinham, né? Eles desenhavam nas paredes das cavernas, faziam representações de lutas, de caças, né? E depois, ó, aí já evoluiu um pouquinho o papiro, né? O correio, né, que é onde as pessoas enviavam as suas cartas, né, pelos correios. Agora, aí a entrega ia depender dos correios, né, se ia demorar ou não. O telégrafo, o jornal escrito, é o que eu tinha falado a vocês ainda agora,
O rádio, antigamente tinha até novelas que eram feitas no rádio. A gente não, né? As pessoas da época só conseguiam ouvir é, a fala, né, dos personagens, porque hoje em dia nós vemos, né, tudo. Mas telégrafo elétrico, o telefone, ele já foi assim, viu? Foi. Nessa época aqui, estava começando o pessoal a pensar ainda em fabricar celular, né? Mas não tinha ainda o telefone celular em si, ainda não. A televisão, ela era assim, ó. As primeiras televisões eram dessa forma aí. Eram grandes, eram bem pesadas, né, que é o que a gente chamava das primeiras TVs de tubo. Eram em preto e branco. Aí depois elas passaram a ser coloridas, né? E hoje em dia a gente tem TV de LED, né, aquelas TVs de plasma, tem TV que parece até uma tela de cinema, né? E a internet. A internet, ela só acelerou nessa evolução dos meios de comunicação. Tem o pombo correio, tinha, né, o pombo correio. As pessoas enviavam cartas, né, umas para as outras, por meio desses animais. E teve também até a evolução na escrita. As pessoas melavam o dedo para poder escrever ou desenhar. Depois as pessoas viram que o dedo era grosso. Então, começaram a usar penas. Elas melavam a ponta da pena e escreviam. Aí depois, ó, a caneta, até a caneta esferográfica que nós usamos atualmente. Então vejam só que tudo tem uma história. Se você for olhar a história do computador, você vai ver também que o computador ele deu uma evolução imensa. O celular nem se fala. Né? Então veja só. Nós vamos fazer a página 37, tá? A evolução permitiu, inclusive, até que a gente tivesse um sistema de água, né, que nós temos hoje em dia água tratada, e o abastecimento de água, que essa água chegasse até as nossas casas. Então, tem aí, primeiro, as primeiras cidades se formaram perto de rios, de fluxo abundante de água. Explique com suas palavras o que diferencia esse tipo de agrupamento com as cidades atuais, né? Então, hoje, você pode colocar, né, que hoje a gente não precisa mais viver tão perto dos rios, porque nós temos o abastecimento de água, né? A tecnologia, né, teve essa evolução e hoje em dia a água ela chega até as nossas casas, né? Ela é tratada e chega. Isso fez, inclusive, com que o número de doenças provocadas pela água diminuísse, né? Então, aí, ó, hoje as cidades não necessitam mais serem formadas tão próximas de rios, pois, de certo modo, o domínio da tecnologia permitiu maior autonomia ao ser humano, como as estações de abastecimento de água, que substituem os rios nessa função, tá? Então, as pessoas, elas não precisam mais. A gente sabe que tem cidades, por exemplo, né? Por exemplo, nas áreas rurais, que ainda sofrem com a seca, né? Mas antigamente todas as cidades, nenhuma cidade tinha abastecimento, né? Então todas as cidades viviam uma situação parecida com a área rural. Então as pessoas faziam o quê? Corriam para perto dos rios para poder ter um pouco de água, certo? Para poderem sobreviver.
Então, ó, lembrando, vocês devem pausar o vídeo, né, para poderem copiar. Aí o segundo tem assim: pesquise em jornais, revistas e na internet imagens e informações da cidade onde você mora no período que ela foi fundada e faça um comparativo com os dias atuais. Com seu professor e seus colegas de sala, debata sobre as mudanças que ocorreram na sua cidade ao longo do tempo e como essas mudanças transformaram a vida das pessoas que nela habitam. Né? Então, como vocês não estão na sala de aula, vocês podem pesquisar essa atividade, essas imagens, podem mandar pelo aplicativo também, é importante. Tem gente que ainda não está mandando a atividade, certo? Pelo aplicativo. Então, vocês podem mandar, certo? Essas imagens, né? Já que não tem como a gente debater mesmo, certo? Terceiro quesito: que fato fez com que as cidades se tornassem centros de produção industrial? Quando aconteceu? A gente até viu, né, a imagem ali das primeiras máquinas industriais. Que fato foi esse? A Revolução Industrial, né, que aconteceu no final do século XVIII, certo? Hoje em dia, aqui no Brasil, nós temos muitos polos industriais. A maioria das nossas indústrias aqui no Brasil se encontram na região sudeste, mais precisamente no estado de São Paulo, né? Lá é a sede, vamos dizer assim, das indústrias, certo? Quarto quesito, vocês têm assim: em sua opinião, de que forma o avanço no desenvolvimento dos meios de comunicação aproxima diferentes comunidades ao redor do mundo? Como é que você acha que os meios de comunicação, ele aproxima as pessoas nos diferentes locais do mundo? Lembrando, essa resposta é pessoal, certo? Ó, vocês têm atividade de casa no caderno, tá? Cite nomes de meios de comunicação que você conhece. Nós falamos o nome de alguns, né, que evoluíram bastante. Então, você pode escrever, tá? Aqueles que você conhece. Qual meio de comunicação você mais utiliza? No seu dia a dia, você utiliza qual é o meio de comunicação? Né? Tem um que a gente está sempre com ele, né? Terceiro, faça uma pesquisa sobre a evolução do computador ou do telefone e registre em seu caderno, certo? Então, tá aí, lembrando, vocês devem pausar o vídeo para copiar a atividade, certo? E hoje a gente fica por aqui, ó. Tudo de bom para vocês e até o nosso próximo vídeo.